Oremos. Ó ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que nós possamos agora, neste momento, meus irmãos e minhas irmãs, invocar o Espírito Santo do Senhor. Que o Espírito Santo venha nos dar a graça da sabedoria, de todo o discernimento, de todo o entendimento, nesse momento agora formativo. Que o Senhor agora venha sobre cada coordenador, sobre cada coordenadora de grupo de oração, venha sobre toda a diocese de Propriá, que Ele venha nos dar a graça da sabedoria, que Ele venha nos dar a graça do entendimento, que nós possamos agora neste momento clamar, fazer um grande clamor ao Espírito Santo de Deus. Vem Espírito Santo do Senhor, vem sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo sobre os nossos corações, sobre os nossos ouvidos, sobre a nossa mente. Vem nos dar a graça de absorver todo este processo formativo, Espírito Santo. Xiria labaria la cantara la randaria labaria laria laria. Xiria labaria laria 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 laria. Xiria labaria laria 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 laria. Xiria labaria laria 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 laria. Vem Espírito Santo sobre toda a diocese de Propriá. Vem sobre cada um de nós, vem nos dar a graça de todo o entendimento necessário. Vem Espírito Santo sobre cada coordenador, sobre cada grupo de oração. Vem Espírito Santo de Deus sobre este novo tempo, sobre esta... nos dá uma nova unção, Espírito Santo. Vem Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Que nós possamos agora juntos cantar essa música tão simples, tão profunda. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito,
move-te em mim. Eu quero ainda assim já dizer para vocês que o Espírito Santo do Senhor, ele possa nos dar, eu quero assim clamar ao Espírito Santo mais uma vez, que ele venha nos dar a graça de todo o entendimento. E quando eu já rezava por essa reunião formativa, Deus me dava uma moção muito linda de que você, coordenador, coordenadora, seja fiel a essa formação, porque milagres e prodígios acontecerão no seu grupo de oração. Eu não tenho dúvida de que você, como coordenador e coordenadora de grupo de oração, nós somos o responsável para passarmos todo o direcionamento, todo o discernimento ao grupo de oração. Que nós possamos agora, neste momento, tomar posse disso. Acredite. Acredite nisso, meu irmão, que o Espírito Santo nos dê a graça do entendimento e toda a sabedoria necessária. Agora eu quero pedir para vocês estender as suas mãos sobre o nosso irmão Tiago. Ele que eu já apresento assim como o coordenador do Ministério de Formação. E eu quero que você agora estenda as suas mãos sobre ele, imponha as suas mãos sobre ele e peçamos ao Espírito Santo do Senhor que venha dar a ele toda a graça, de toda a sabedoria, de transmitir tudo aquilo que é vontade do Senhor para cada um de nós. Que o Senhor possa agora dar a graça a Tiago, que ele seja claro em tudo aquilo que o próprio Senhor quer nos falar nesta noite de hoje. Vem, Espírito Santo de Deus, eu até quero pedir por todo o ministério de formação, por toda a equipe formativa desta diocese. Vem, Espírito Santo do Senhor, mas de um modo especial quero te pedir agora, neste momento, por Tiago, Senhor. Vem dar a graça a ele, de ser canal de tudo aquilo que o Senhor quer nos falar nesta noite de hoje, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem dar toda a unção necessária a Tiago. Xandaria labaria laria 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 laria. Xiria labaria laria 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 laria. Puria labaria laria 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 laria. Xiria labaria laria 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 laria. Xiri cantara la hundiria laria la la laria la 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 la. Vem, Espírito Santo, vem sobre Tiago. Dai a ele, Jesus, dai a ele, Espírito Santo, toda a graça necessária. Que nós possamos agora acolher o nosso irmão Tiago como coordenador do Ministério de Música. Então, Tiago, assim eu quero já também te agradecer por a sua disponibilidade. Seja bem-vindo. E a partir de agora é com você, que nós possamos agora absorver tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós nesta noite de hoje. Seja bem-vindo, Tiago. Obrigado, irmão. Amém. Amém. Então, boa noite a todos, irmãos e irmãs, né? Novos coordenadores e também coordenadores que já estão aí, já no seu segundo ano de mandato. Então, que Deus abençoe cada um de nós que estamos nesta noite aqui. Infelizmente, a transmissão aqui, a câmera não está muito legal, né? Estou pelo celular. A tela já está sendo apresentada aí pelo nosso irmão Edilson. Espero que dê para a gente compreender um pouco. Então, como o irmão Anselio já disse, né? Meu nome é Tiago, faço parte do grupo de oração Deus Existe, aqui no povoado São José, em Japaratuba. Atualmente, né, comecei dia 1º, agora de janeiro, a coordenar o grupo de oração, o qual participo. Estou também de frente do Ministério de Formação da Diocese de Propriá e também estou na equipe estadual do Ministério de Formação. Então, é por misericórdia que o Senhor nos chamou aqui hoje e eu tenho certeza, irmão, que Deus tem muito para fazer em nós a partir do momento que nós nos abrimos à formação. Assim como o nosso irmão Anselio já dizia, que nós sejamos fiéis a essa formação, né?
Muitas das vezes a gente achamos que já sabemos de tudo, ou que não, que basta só rezar, 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 e às vezes a gente não se abre para as direções que vêm das nossas instâncias, né? Dos nossos pastores, que vêm de lá da nacional, da estadual, da, da diocese, e chega até nós, grupo de oração. Então, graças a Deus, é louvável a Deus esse momento de formação, e não vai parar por aqui, né? A gente vai ter outras formações, e perdoe aí, irmãos, um momentinho aqui que as crianças aqui, infelizmente, às vezes bagunçam, né? Então, irmãos, o tema que nós vamos trabalhar hoje, vamos ser um pouco breve, né, para que não seja cansativo, mas que nós também possamos absorver fielmente essa mensagem de Deus, esse contexto, esse conteúdo que Deus, esse, ó, irmão Érico, eu vou dizer, essas coisas que Deus tem para nós nessa noite de hoje. Então, o que nós vamos meditar hoje, o que nós vamos aprender um pouco hoje é sobre o que é o grupo de oração e o núcleo de serviço de um grupo de oração, né? Então, pode passar aí, irmão. Eu vou ter um pouco de dificuldade de ler por causa do tamanho da fonte, por eu estar acompanhando do celular. Mas eu vou ver aqui se tem para pelo menos pegar um pouco aqui. Apresentação. O Tiago, grupo de oração. Tiago, Oi, oi. para aumentar o tamanho da fonte no telefone, tu faz um movimento de pinça na tela. Aí ele aumenta um pouco o tamanho da letra. Trabalhar só com quem sabe. Obrigado, irmão. Verdade, O grupo Tiago. de oração. Que bom que a gente tem, que bom que a gente tem um profissional aí. Exatamente. Obrigado, Edilson, aí também. Ele deu uma piada melhor agora. Então, é assim, é na unidade com os irmãos. Um sabe de uma coisa, outro vai com o outro e a gente chega lá. Isso mesmo. Apresentação. O grupo, Tô gostando da minha equipe. o grupo de oração não é estratégia humana. Ele nasceu espontaneamente depois que um grupo de estudantes universitários e alguns professores foram batizados no Espírito Santo em um retiro de final de semana em 1967, nos Estados Unidos. A fé deles crescia, crescia, e o desejo de santidade, crescia o desejo de proclamar Jesus Cristo como o Senhor. Nascia o desejo de ver mais e mais pessoas receberem a graça do batismo no Espírito Santo. Assim nasceu o grupo de oração. O próprio Espírito Santo foi dando forma ao grupo de oração e configurações. Então, irmãos, aqui a gente já pega nessa apresentação que o grupo de oração é estratégia de Deus, né? E se a gente for olhar para lá para o início, como diz aí que foi um final de semana lá em 1967, quase 52 anos aí já se passou, e quantos grupos de oração nasceu a partir da experiência desses alunos e desses professores, né? Como cita aí, eles tinham desejo de que outras pessoas também conhecessem Jesus e fossem batizados no Espírito Santo. Então é por graça de Deus e através da docilidade desses irmãos que hoje eu faço parte de um grupo de oração, que hoje cada um de nós fazemos parte do grupo de oração. Então não é uma estratégia humana, mas é uma estratégia divina mesmo, é algo de Deus para pescar almas para Deus. Passaram-se mais de 50 anos, algumas das características essenciais de um grupo de oração foram se perdendo ao longo do tempo, e alguns grupos, os dos carismas do Espírito Santo, deixaram de ser usados e as pessoas deixaram de ser batizadas no Espírito Santo. Em vista do exposto e a fim de gerar mais unidade no movimento eclesial RCC do Brasil, a Comissão Nacional de Formação resolveu relançar esta cartilha de orientação e ajuda para os grupos de oração e seu núcleo.
Então, é aí, irmãos, que eu sempre gosto de dizer que quem não busca a formação, essas pessoas vão se deformando, né? Como a formação, ela forma, a falta de formação, ela deforma. Então, veja que os grupos de oração, no correr do tempo, foi perdendo as suas características essenciais, né? Muitos grupos de oração virou grupo de reza, mas já não é mais grupo de oração, não é que pratica os carismas, que vive uma vivência fraterna, né? Então, foi por causa disso, foi para estreitar a unidade que o Ministério de Formação, né, a Comissão de Formação Nacional, elaborou para nós esse conteúdo. Eu acredito que a maioria dos coordenadores de grupo de oração tem esse livrinho aqui, Orientações para núcleos de grupo de oração. Aqueles que não tiverem, já é o momento de vocês fazerem o pedido ao nosso coordenador diocesano, para quando ele vir do ENF, ele já trazer esse material, porque é necessário que todos os coordenadores de grupo de oração ele tenha essa cartilha, né? Então, pode passar, irmão. Então, é nesse intuito, irmãos e irmãs, que a formação ela veio para nós, e por isso que Ansélio já ia nos dizendo, vamos ser fiel a isso. Porque quando nós somos fiéis àquilo que Deus propõe para nós somos fiéis automaticamente ao próprio Senhor. Então, ao invés da gente se deformar, a gente vamos criando formas de carismático, formas de servos de Deus. É sabido que o grupo de oração, marcado pela espontaneidade da oração, louvor, glorificação, ação de graças, escuta, oração com a palavra, cura e libertação e etc. O grupo de oração é um espaço caloroso que deve proporcionar o encontro pessoal com Jesus Cristo, uma profunda experiência do amor de Deus a partir da efusão do Espírito Santo e a genuína vivência fraterna. Então, o grupo de oração, como já diz aí, é um lugar onde a gente se estreita os nossos laços, né? E a gente vai, através dos louvores, através das práticas dos carismas, através da oração, a gente vai criando esse lugar tão desejado das pessoas estarem, né? Então, os grupos de oração, irmãos e irmãs, precisa ter essa vivência fraterna. Aqueles grupos de oração que não estão vivendo mais essa vivência fraterna, é momento da gente retornar para essas características no grupo de oração. A gente sabe que o pilarzinho, né, da identidade da renovação carismática é o quê? É o batismo no Espírito Santo, as práticas dos carismas e a vivência fraterna. Então, um grupo, para ele estar de pé, para ele estar caminhando, é preciso ele estar alicerçado nesse tripé, né, da identidade da renovação. E aí a gente vai caminhando. Claro que temos dificuldades, mas é no momento que nós estamos unidos, calorosos, na mesma intenção, na mesma busca por esse Jesus, que a gente alcança a nossa salvação pela perseverança. Nesse sentido, o grupo de oração deve ser um espaço que ajude os cristãos a redescobrir Pentecoste como uma experiência real e transformadora, e não simplesmente como um conceito, né? Então, o batismo no Espírito Santo ele precisa ser real na nossa vida. Não apenas um conceito da gente chegar ali e começar a clamar o Espírito Santo, algo mecânico, mas é hora da gente redescobrir em nós Pentecostes, aquilo que nós recebemos de Deus, que foi o seu amor, que foi o seu Espírito Santo. Então é tempo da gente viver isso. A igreja, pela renovação carismática, ela quer nos chamar a isso, a redescobrir isso dentro de nós. O Pentecoste. O que é que o Pentecoste causa dentro de uma pessoa? A partir do momento que nós somos batizados no Espírito Santo, a gente sabe que tudo muda dentro de nós. Pentecoste é algo novo. É uma explosão de novidades do Espírito Santo dentro de nós. E muitas das vezes, pelas coisas que o mundo nos oferece, a gente vai perdendo essa essência do batismo no Espírito Santo. E ao invés de vivermos como os cristãos batizados, muitas das vezes caímos na tentação de viver como pagãos,
né? Então, o grupo de oração é um momento onde faz a gente redescobrir Pentecostes, para que não fique só no conceito, mas que seja realmente uma vida nossa. O grupo de oração é um tesouro de Deus, uma porta aberta que Jesus abriu e ninguém pode fechar. O próprio amor de Deus em ação. Assim, ele constitui uma célula fundamental do movimento da RCC. Tudo em nosso movimento converge para o grupo de oração. Então, a gente veja a importância que é um grupo de oração. Além dele ser a célula de todo o movimento da renovação carismática, ele é uma porta que Jesus abriu e ele vai dizer, e ninguém pode fechar. Então, veja para nós, coordenadores de grupo de oração, que somos escolhidos por Deus, a missão que nós temos de fazer com que essa porta ela sempre permaneça aberta para que outras pessoas entrem por esta porta e tenham um encontro pessoal com Jesus Cristo. Então, nós, irmãos e irmãs coordenadores, precisamos arregaçar as nossas mangas em oração, junto com os irmãos do núcleo de oração, e a gente sustentar essa porta sempre aberta, né? Porque por mais que Jesus diga que ninguém é capaz de fechar, mas a gente sabe que tem muitas pessoas que ficam na porta, impedindo que outras pessoas entrem e encontrem e tenham um encontro pessoal com Jesus. Então, o grupo de oração é essa porta aberta que ninguém pode fechar. Então, que nós tenhamos força para continuar junto com os irmãos a deixar essa porta sempre escancarada, para que as pessoas tenham um profundo encontro com o Espírito Santo. Uma reunião de oração. Deixa eu ver aqui, está um pouco. Elementos essenciais de uma reunião de oração. Elencamos abaixo ao elemento essencial de uma reunião de oração. Ressaltamos, contudo, que nem sempre as reuniões de oração devem seguir o mesmo esquema, uma mesma ordem dos elementos. Então, a gente sabe que a gente tem que deixar tudo na graça do Espírito. Mas aqui a gente vai elencar alguns momentos que deve ter uma reunião de oração para que a coisa se harmonize de forma melhor e Deus possa agir no meio de cada um de nós. Primeiro, o canto. A música é um elemento fundamental para a reunião de oração. No entanto, se não for adequada, pode comprometer o desenrolar das expressões de louvor da Assembleia. A música deve ser como uma ponte que leva as pessoas a Deus e que traz Deus às pessoas. Então veja a importância, irmãos e irmãs, de uma música, não diria simplesmente bem cantada, mas uma música ungida, uma música rezada, né? A partir do momento que tem-se um tema, assim os ministros de música, eles precisam rezar em cima daquele tema também, para que o Espírito Santo passe para ele músicas que faça essa ponte de levar Deus às pessoas e as pessoas até Deus. E a gente sabe, irmãos, a importância que tem uma canção no momento de oração. A gente sabe, irmãos e irmãs, quando a unção de quem está dirigindo ali está de uma forma que quando a música vem, pelo contrário, tudo quebra. A harmonia ali, ela deixa de existir. Então veja a importância da música, veja a importância do ministro de música rezar para colocar o seu ministério em ação, né? Então, um dos elementos principais é o canto, que é essa ponte que nos leva a Deus e que traz Deus até nós. Segundo ponto, a animação, ou seja, a ambientação. A reunião de oração inicia-se com o sinal da cruz, em geral no início da reunião. As músicas são bem alegres, levando as pessoas a se descontraírem. E depois, gradualmente, as músicas vão se aprofundando mais no louvor e na adoração, a fim de que as pessoas se coloquem na presença do Senhor em oração. Então, a música a gente inicia porque a gente vê as pessoas às vezes tão alegres
que as pessoas começam com uma música de alegria mesmo, de grande louvor, de exortar, de exaltação mesmo, e não quer mais parar, né? E quando para, já é aquela parada brusca, já em cima de uma oração ou em cima da palavra. Então veja que a música, ela tem que vir animando as pessoas, criando um ambiente harmonioso naquelas pessoas que estão participando, e aos poucos conduzindo aquelas pessoas a se encontrar com Deus através da canção. Para daí vai entrando outras músicas mais centradas na oração. Esse é o momento de condução, né? Ali que o músico vai cantando e o dirigente ali vai conduzindo também, depois, claro, da canção, para que não ocorra de a música estar lá cantando e o condutor conduzindo. Não, cada um no seu momento, né? Mas que as músicas elas venham na gradatividade que leve as pessoas da animação para a oração. É aquele momento onde a gente se anima. Alguns têm até receio de estar na animação, né? Porque tem alguns gestos que as pessoas ficam um pouco constrangidas em fazer. Mas é importante esses momentos, por quê? Porque as pessoas vão criando ânimo naquele momento. Às vezes a pessoa está tão triste quando chegou de casa com dificuldades, e aquele momento de animação realmente faz com que essas pessoas vão esquecendo dos transtornos que deixou em casa, e aí vai se ambientando, e aí o Espírito Santo já vai gerando harmonia no coração daquela pessoa, e aquela pessoa fica apta para receber a graça de Deus naquela noite. E é claro que é a partir desse momento que tudo muda na vida da pessoa, né? Pode passar aí, irmão. O louvor. Todos os participantes devem ser incentivados a louvar, elogiar, engrandecer, glorificar, bendizer e reconhecer. Nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O louvor a Deus deve ser dado mais por aquilo que ele é do que por aquilo que ele fez e faz. Então, muitos ainda acham que o louvor é simplesmente agradecer. Não, o momento quando o dirigente pede para louvar a Deus, realmente é para exaltar o Senhor. É reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida, como diz aqui. Muito mais pelo que ele é do que pelo que ele faz, né? Então, o momento do louvor é esse momento onde a gente reconhece realmente que Deus é Deus para nós. E por isso que é importantíssimo, irmãos e irmãs, numa reunião de oração, ter um momento de louvor, porque é um momento que a gente engrandece ao Senhor. É um momento que a gente reconhece que Ele é tudo em nossa vida, que Ele é o nosso protetor, que Ele é o nosso amparo, que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama. E aí a gente vai expressando palavras de gratidão, de exortação, né? Dizendo que, reconhecendo o que Ele é para nós. E aí sim a gente pode entrar também neste momento, depois de exaltar o Senhor, de louvar com palavras de engrandecimento, a gente entra com a ação de graças, né? Pode acontecer acompanhando o louvor após a pregação, quando ela provocar júbilo naqueles que ouvem a palavra e ao final da reunião de oração, ou no momento do testemunho. Então, a ação de graça, ela vem sempre acompanhada tanto do louvor como na pregação, porque é um momento que muitos ali escutam realmente palavras de direção. Então, é claro que é um momento, sim, da gente render graças ao Senhor, da gente agradecer a Ele, da gente fazer uma ação de graça ali por tudo que Ele tem feito. Como é bom também fazer esse momento de ação de graça no final, né? Porque a gente sabe que quando a gente termina o momento de oração, a reunião de oração, a alegria que está em nosso coração. Então, é claro que é bom demais a gente expressar essa gratidão a Deus pela noite que foi feita, por tudo que Ele tem realizado na nossa vida. Mas eu quero deixar claro aqui que essa ação de graça ela não fica só no início, só no momento do louvor, né? Ali, junto com o louvor. Mas em todos os momentos que gerar esta gratidão dentro do nosso coração, nós somos chamados, sim, a fazer esse momento de ação de graça.
Ambos, louvor e ação de graça, devem ser motivados por quem estiver conduzindo a reunião de oração, né? Então, o momento de louvor, o momento de agradecer, deve partir do dirigente. Para quê? Por quê? Porque dependendo, o dirigente pode estar pedindo que a gente esteja fazendo um momento de perdão e tem pessoas ali que estão agradecendo a Deus. Né? Então, veja que deve partir do dirigente. É o dirigente que vai conduzindo as pessoas à oração. Né? Por isso, a importância de o condutor, do dirigente, assim como a gente quiser chamar, ele se preparar, ele rezar, para que ele veja a importância e o compromisso que o dirigente tem, irmão. O dirigente, ele é chamado a dirigir as pessoas até Deus, conduzir as pessoas até Deus. Então veja que aquele que vai dirigir, aquele que vai conduzir o momento de oração, ele precisa também estar cheio do Espírito Santo, ele precisa também ter rezado. E aí a gente mais na frente vai ver quem é esse que vão conduzir. Pode passar aí, irmão. Preparando os corações, né? Então a gente já viu que a animação, o louvor, a ação de graça e agora o momento de preparar o coração das pessoas. Aconselha-se que haja um momento de oração, de entrega de tudo o que possa ser barreira para acolher o que o Senhor deseja fazer naquele dia. Exemplo, oração de perdão, de entrega, de arrependimento, entre outros. Tem alguém aí que está tomando café, tá um bate-bate no prato da... Pode desligar aí, por favor, o microfone. Obrigado. Então, irmãos, esse momento de preparar o coração, ele é importantíssimo. Porque é como já li aí. A gente não sabe os corações como chegou. Ainda não parou aí, está incomodando um pouco. Agora eu acredito que desligou. Então, há uma importância dessa preparação do coração, até porque é algo que a gente vai lançar no coração daquelas pessoas. Né? Então, o momento de preparação do coração é pelo momento de entrega, é pelo momento de perdão, é pelo momento de confissão ali daquela pessoa aí se confessando dos seus pecados, né? Então, o dirigente, como é bom também, e aí é importante, irmãos e irmãs, mais na frente a gente vai ver quem são os dirigentes, mas é a importância de sermos fiéis a essa formação, porque é a partir dessa formação, a partir dessa cartilha que a renovação propõe para nós, que vai gerar frutos maiores no grupo de oração. Aí você pode perguntar assim, Tiago, e se a gente não acompanhar isso, Deus não age não, é? Age sim, claro que age. Porque ele age por aquelas pessoas que foram de bom coração para receber. Só que se nós fizermos aquilo que ele nos pede, ele age muito mais. A abertura é maior para o coração daquelas pessoas. Então, por isso a importância da formação. Não é que a gente vai engessar uma forma de fazer uma reunião de oração, mas é que a gente vai colocar esses conteúdos, esses pontos que eu estou alencando agora, e a gente vai perceber, irmãos e irmãs, que a reunião de oração ela vai fluir com mais espontaneidade. A ação do Espírito Santo ela vai ser maior. A gente acha que a formação ela engaiola o Espírito Santo, muito pelo contrário. A formação ela faz com que nós abramos a ação do Espírito Santo. Porque muitas das vezes, quando nós não temos formações, aí sim é o contrário. A gente quer mandar o Espírito Santo fazer. E quando nós temos formação, é o Espírito Santo que vai nos conduzindo, é o Espírito Santo que vai nos levando ao momento de oração, e aí a graça de Deus acontece. Clamou ao Espírito Santo. Esse é outro ponto principal numa reunião de oração. O momento de clamar ao Espírito Santo deve acontecer naturalmente, por uma música ungida, ou até mesmo por um grande momento efusivo de louvor, quando se experimenta a graça de Deus agindo e derramando a unção do alto. Ressaltamos que o batismo no Espírito Santo pode acontecer em qualquer momento da reunião,
uma vez que o Espírito Santo é livre e age quando encontra corações rendidos. Então veja que a ação do Espírito Santo é como tem o ditado que diz, né? O Espírito Santo ele age de acordo com a abertura do coração. Quanto mais se abre a ação do Espírito Santo, mais ação o Espírito Santo faz na vida daquela pessoa. Então, por isso a preparação do coração das pessoas, né? Para que as pessoas vá sintonizando com todo aquele momento de oração, para que as pessoas vá se realmente abrindo os corações, para que o Espírito Santo encontre um lugar favorável para ele fazer a sua ação. Assim é para nós também, servos de grupo de oração, assim é para nós, coordenadores de grupo de oração. A gente precisa estar sempre com o coração aberto. E aí eu vejo muitas das vezes as pessoas olham para quem vai pregar, olha quem vai conduzir, e tem pessoas que ainda saem comentando e dizendo, hoje não foi tão bom, não. Será o porquê? E eu já vi pessoas de dizer que tal dia não foi tão bom, e outra pessoa ao lado dizer, hoje foi bom demais. Então veja que a ação do Espírito Santo está de acordo com a abertura do coração. Então a ação do Espírito Santo, ela pode agir no momento do louvor, a pessoa pode ser batizada no Espírito Santo no momento do louvor, no momento da palavra. Então isso vai depender da abertura do coração da pessoa. O Espírito Santo ali está livre. Não é só no momento que a gente vai pedir a infusão do Espírito que a manifestação do Espírito pode acontecer. Então a gente sabe que tem muitas pessoas que têm um encontro pessoal com Jesus, até numa pregação, até numa santa missa, então é de acordo com a abertura. Por isso que é bom a gente deixar o Espírito Santo fluir naturalmente na oração. Se o Espírito Santo está pedindo ali ao condutor que ele clame o Espírito, é a hora que a gente vai clamar o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo vai agindo de acordo com a vontade dele. Pode passar, irmão. Prática dos carismas. É preciso privilegiar alguns momentos de silêncio durante a reunião de oração, que geralmente ocorre após a oração em línguas, para que Deus fale em nossos corações, fale em profecia, palavra de ciência ou de sabedoria por meio de visualizações, sentimentos, inspirações e etc. Né? Então, a importância, tanto na nossa reunião de oração, e eu vou estender até para a nossa oração pessoal. Então, se a gente clamou o Espírito Santo, se a gente pediu que ele viesse em nosso auxílio, e por que não agora a gente silenciar para ouvir o que ele tem a dizer? Né? Muitas das vezes a gente começa ali a rezar tanto, a falar tanto, ele quer falar e a gente não dá esse tempo de silêncio para que o Espírito Santo venha falar em nós, venha falar à Assembleia. Então, esse momento da prática dos carismas, ela geralmente vem depois de oração em línguas, né? Por isso que a gente clama o Espírito Santo. Depois que já não tem mais palavras, a gente vai deixando que o Espírito Santo vá orando em nós, e aí precisa-se ter este momento de silêncio, onde o Espírito Santo ele vai suscitar, onde o Espírito Santo ele vai fazer com que as pessoas coloquem em prática aquilo que é dele, os carismas, os dons, né? Por isso a necessidade de nós, irmãos, estarmos em oração para que a gente tenha essa sensibilidade de acolher aquilo que é de Deus e a gente proclamar para aquelas pessoas que estão ali naquela reunião. E também tem a pregação. Aconselha-se que a pregação ocupe até um quarto do tempo da reunião de oração. Tiago, antes de você entrar nessa pregação, eu posso abrir um parêntese aí, por favor? Pode sim. Olha, veja bem, quando você começava, Tiago, falando sobre o canto, a animação, o louvor, a preparação dos corações, o clamor ao Espírito Santo e a prática dos carismas. Para que tudo isso aconteça, coordenadores e coordenadoras, nós precisamos sermos obedientes. Obedientes à pessoa que está conduzindo, porque aquela pessoa está com a unção. É lamentável fazer essa observação, e eu acho que é um momento muito oportuno, Tiago, porque
Eu percebo em muitos grupos de oração, quando o condutor está conduzindo, é preciso que todo o grupo de oração esteja na mesma unção, na mesma moção. Isso é necessário. É por isso que você disse aí há poucos instantes que às vezes tem pessoas que dizem hoje a reunião foi uma maravilha, outras dizem eu não gostei. É só um exemplo. Porque essa pessoa que não gostou é porque ela não entrou na mesma moção que o condutor estava conduzindo. Então, por isso que a música ela precisa falar do que o condutor está conduzindo, né? E é preciso estar tudo harmonioso para que os corações se abram e o Espírito Santo possa agir. Então, fica aí a dica, é somente isso, Tiago. Se eu tiver errado, por favor, me corrija. Não, justamente, é isso mesmo. É aquilo que eu disse no slide logo depois do que eu falei do louvor, né? Que isso precisa, essas expressões precisa partir do dirigente. Eu até falei justamente para quê? Para que o dirigente não esteja convidando as pessoas a louvar, enquanto tem outras pessoas que estão pedindo perdão ali. Porque, infelizmente, realmente tem pessoas que vão para uma reunião de oração e, que nem você disse, fecha os ouvidos para quem está conduzindo e faz sua oração pessoal ali. Então, ele clama o Espírito Santo na hora que ele quer, ele louva na hora que ele quer, ele pede perdão na hora que ele quer. Então, provavelmente, uma pessoa dessa não vai sentir aquilo que é para sentir na reunião de oração. Por quê? Porque para aquela reunião de oração acontecer, se teve toda uma oração dos irmãos que faz parte do núcleo de oração, aonde o Senhor ele passou para aquele povo toda uma moção, aonde essa moção foi passada para o dirigente, e esse dirigente está indo na linha da moção. Então veja a importância de nós realmente sermos obedientes ao dirigente, a quem está dirigindo a reunião de oração, né? A pregação. Aconselha-se que a pregação ocupe até um quarto do tempo da reunião de oração, devendo ser sempre querigmática, isto é, centrada no primeiro anúncio, né? Então, a pregação, quando a gente diz numa ocupação do quarto de tempo, então, se a reunião de oração for 1 hora de duração, a pregação ela tem que ser aí em média de 15 minutos, né? Um quarto de tempo de toda a reunião de oração. Se a sua reunião de oração, do grupo de oração de vocês, é 2 horas, você tem aí a média de 30 minutos de pregação. Ou seja, sempre um quarto do tempo. E ela precisa ser querigmática. No grupo de oração, não se dá pregações catequéticas. Você não vai para um grupo de oração para formar as pessoas. Você não vai para um grupo de oração pregar ensinando as pessoas. Não. A pregação é anunciando Jesus. A palavra, a gente sabe que a palavra querigma é o primeiro anúncio. Então, as pessoas estão pegando o primeiro anúncio de Jesus. É por isso que se prega sobre o querigma, amor de Deus, pecado, salvação. Então, é sempre um primeiro anúncio. Então, por isso que a pregação ela precisa ser centrada em Jesus Cristo, precisa ser centrada no primeiro anúncio, para que as pessoas sintam esse desejo de estar sempre mais presente. E aí, em outros momentos, é claro que a gente vai ter, em outros encontros, é claro que a gente vai ter pregações de testemunhal, pregações catequéticas, de ensino, né? Mas no grupo de oração, na reunião de oração, ela precisa ser uma pregação querigmática. A pregação deve ser sempre centrada na palavra de Deus. É importante que após a pregação haja um forte momento de oração. Então, quando ele diz aqui a palavra precisa ser centrada na palavra de Deus, é outra coisa, irmão, do que eu venho dizer sobre a questão daqueles irmãos do núcleo de oração que rezou por aquela palavra. Então, se Deus deu aquela moção, aquela palavra, aquele grupo de servos, que é o núcleo de oração, a gente vai ver mais na frente. Então, o pregador ele precisa centrar ali. Ele pode utilizar outras passagens, sim, mas a pregação ela precisa ser centrada na palavra de Deus. O querigma vem da onde? Da palavra de Deus. Você não pode chegar ali, aí que nem eu disse há pouco instante,
Você não pode chegar ali e dar uma pregação testemunhal. Ou seja, você vai ali ler a sua palavra e depois você vai falar da sua vida. Não. É claro que você também, um pouquinho de tempo, você pode citar algum testemunho seu. Mas não você chegar ali e fazer um momento de pregação todo testemunhal. A pregação precisa ser centrada na palavra de Deus, que é a palavra de Deus que vai ser anunciada naquela noite. O querigma, ele vem da palavra de Deus, não vem do seu testemunho. O seu testemunho já foi um fruto do querigma. Então, outras pessoas precisam também sentir essa mesma experiência que você um dia sentiu. O seu testemunho ajuda? Ajuda. Mas naquela hora o que mais ajuda é a centralidade na palavra de Deus. A centralidade naquilo que Deus propôs para aquela noite. É importante que após a pregação haja um forte momento de oração. Para quê? Então eu vejo, tem lugares assim, que depois da pregação, o pregador chega ali e diz amém, aí o povo amém, e pronto, e já entra outro momento que não tem nada a ver. Quando eu digo não tem nada a ver, não com a oração, mas com aquilo que se recebeu. Então veja que o momento que nós recebemos a palavra de Deus, precisa ter um momento profundo de oração ali, para que nós que recebemos a palavra de Deus tenhamos uma resposta para Deus. O Senhor, ele propôs alguma coisa ali para nós na palavra. E é nesse momento de oração profundo que o nosso coração vai dar uma resposta a Deus. Que o nosso coração vai reagir diante daquilo que recebeu, que foi recebido. Então é a partir do momento da oração. É a partir do momento dessa oração que tanto pode ser feita pelo o pregador, como também pode ser feita pelo dirigente. Fica a critério ali deles dois. Se o pregador está ali já na pregação, claro que pode ele fazer aquela oração profunda, já levando as pessoas a aceitar aquilo que foi plantado no coração delas. Então, veja a importância da oração, e a gente pode chamar de pré-oração, que é a oração depois da palavra, para que as pessoas acolham a palavra com mais eficácia, com mais... E aí a gente sabe, irmãos, que depois que a pregação vem ali, que vem a oração, que depois surge uma música, a gente sabe que todo o clima muda, tem pessoas até que começam a chorar naquele momento, porque realmente aquela palavra age de uma forma tão grande dentro do coração, através de depois que você rega aquela palavra com a oração, com uma música, que tudo pode mudar na vida daquela pessoa. Então, a importância de uma oração profunda, não superficial, uma oração profunda realmente depois da pregação. Pode passar, irmão. Só um momento. Tiago de Pirambu está com a mão levantada. Quer fazer alguma pergunta, Tiago? Quem? Tiago de Pirambu. E aí, Tiagão? Beleza, Xará? Eu só quero fazer uma pequena colocação nessa parte da pregação nos grupos de orações, que quando se passa assim dos 20 minutos, já fica um pouco, como é que se diz, cansativa. Por um grupo de oração já ser um tempo curto, 1 hora, 1 hora e meia no máximo. Quando o pregador ele já passa dos 15 minutos, muitas pessoas já ficam olhando para o relógio, o tempo da pregação. Eu acredito que se a gente começar a levar para os nossos grupos de orações, que é 15 minutos, estourando 20 minutos é o tempo da pregação do grupo de oração, vai melhorar bastante, que as pessoas vão ficar mais participativas. Porque a gente já teve experiência aqui, que já passou até de meia hora uma pregação de grupo de oração. E a gente não está num encontro grande que leve meia hora, 35 minutos. Então a gente tem que ser vigilante nessa parte. Eu acredito que para a gente levar uma direção para os grupos de orações, para não ficar cansativo. Aí eu fui essa semana como visitante, está demorado, a próxima semana eu já não quero ir. Aí eu já passo para outro que é cansativo, é isso e aquilo, a gente tem que ter maior cuidado. Era só essa colocação aí. Se eu tiver errado, me corrija aí, Xará. Isso mesmo, com certeza. É justamente isso, é que nem você disse. No encontro, a gente sabe que tem uma pregação ali de 30, 40, até 50 minutos, até 1 hora. Depois tem um momento de oração e depois tem um intervalo.
onde a pessoa vai respirar um pouco, vai beber água um pouco, mas um grupo de oração não, a gente sabe que é um curto tempo ali, que a gente precisa vivenciar tanta coisa, e aí às vezes o pregador vai ali numa empolgação dele, e vai falando tanta coisa, que realmente tem hora que o pregador, não sei se ele presta atenção nisso, e que as pessoas começam a abrir a boca, as pessoas começam a olhar para fora, e tudo isso vai quebrando aquilo que era para ser bom, vai acabando, que nem o nosso irmão Tiago disse, cansativo. As pessoas vão cansando. Primeiro que a gente está lidando com pessoas com primeiro anúncio, com pessoas talvez que é a primeira vez que está ali. Então, por isso que a gente tem que ter essa docilidade, esse cuidado, para no momento de pregação a gente não se estender demais. E também nos momentos de condução, sim. A gente tem momento ali que a pessoa repete tanto aquilo que já pediu para a pessoa rezar, que também as pessoas vão se fechando. Então, é tudo numa medida certa, numa harmonização com o Espírito Santo, deixando tudo espontâneo, que a ação do Espírito Santo realmente ela age, se nós estivermos abertos, dóceis, para que o Espírito Santo ele faça isso em nós. Vem aí o testemunho, né? O momento de testemunho. Então, a gente vai ver aqui também que tudo tem um tempinho. Não precisa ser demais também não, porque senão as pessoas cansam. Tem a função de manifestar a glória de Deus e edificar a comunidade. Deve ser centralizado na pessoa de Jesus e ser curtos e objetivos. Então, os testemunhos, até os testemunhos, eles precisam ser curtos e objetivos. A gente tem lugares que a gente vê que a pessoa, ao invés de testemunhar o que Deus agiu, o que Deus fez naquela noite, a pessoa vai testemunhar a vida dela numa ação que Deus fez não sei aonde, e ela vai com tanta história para chegar ao ponto central, e isso também torna-se cansativo, né? Então, até os testemunhos ele precisa ser centralizados em Jesus, curtos e objetivos. Os avisos devem ser em número reduzidos, claros e rápidos, preferencialmente por pessoas ligadas ao Ministério de Comunicação. Um aviso motivador despertará as pessoas para aquilo que se está comunicando. Então veja que até o aviso ele precisa ser reduzido em números, para a pessoa chegar ali e não começar a dizer um caderno, uma lista de tanta coisa semanal que vai acontecer, e as pessoas acabam esquecendo até do que viveu na reunião de oração. Então, os avisos ele precisa ser centralizados, né? Precisa ser curtos e objetivos. E o mais importante, motivador. A pessoa não vai chegar ali e vai dar um aviso. Teve uma pessoa que levantou a mão aí, que o irmão Alec disse, né? Deixa eu dar só essa palhinha aqui. E aí essa pessoa que levantou a mão, ela pode se pronunciar. Então, o aviso, quando ele é motivador, as pessoas sentem desejo de participar daquilo que foi avisado. Mas imagine só, a pessoa vai ali na frente, dá um aviso, com a mão nos quartos, todo desajeitado, com ânimo nenhum. Aí eu pergunto a vocês, quem vai se interessar por aquilo que aquele irmão está, ou aquela irmã está anunciando? Então veja que até o aviso precisa expressar, não com falsidade, mas expressar realmente uma verdade naquilo que está se anunciando. Se você vai anunciar um encontro que vai ter no meio da semana, anuncie rápido, mas anuncie com ânimo, para que aquelas pessoas dizem, opa, ele já está animado de começar, imagine quando começar. Né? Certo? Gente, por favor, se você não está falando, por favor, desligue os microfones, porque às vezes tem barulhos e fica atrapalhando. Por favor, gente. Quem foi que levantou a mãozinha, que Alec tinha dito? Fui eu mesmo que levantei a mão. Geralmente, a gente utiliza, dentro da comunicação, a métrica para os avisos, para que a gente dê os avisos que sejam de maior relevância para a semana. O que vai acontecer durante a semana? Vamos supor que dentro da nossa semana, do nosso grupo de oração, ele vai fazer um terço na casa do irmão. A gente dá prioridade a esse tipo de ação. Vai ter um congresso no final do mês.
A gente pode falar bem rápido que vai, ó, final do mês vai ter um congresso, mas durante o restante da semana a gente vai colocando essas orientações no nosso grupo de WhatsApp. A gente tem que utilizar também os avisos de forma com que eles sejam claros e concisos, para que não saiam da reunião de oração, vai ter reunião na casa de fulano dia tal, mas vai ter outra reunião na casa de ciclano dia tal. A gente tem que fazer com que esses avisos eles sejam menores em questão de tempo e fazer com que eles sejam cada vez mais claros, eles sejam mais rápidos, para que eles sejam de fácil memorização. É basicamente isso. Amém. É isso aí. Conversar com o comunicador é bom demais. Então, justamente, os avisos eles precisam ser motivador e que nem a Alec disse, para que aquilo que vai acontecer no fim do mês não tem um porquê você repisar naquela noite. Não. Se vai acontecer no próximo, no fim do mês, é que nem ele disse. Você dá uma pinceladazinha, olha, tal dia tem um encontro assim. Mas a motivação maior é para aquilo que vai se acontecer naquela semana, para que as pessoas já vá sentindo o desejo de vivenciar um pouco daquilo que vivenciou há pouco instante, que foi na reunião de oração. Pode passar aí, irmão. Atenção. Deve-se evitar substituir a reunião de oração por outras práticas de oração, como missas de cura, novenas, campanhas de oração, cerco de Jericó, adoração e etc. Então, essa atenção aí é muito importante. Como a gente falou de todo um processo de uma reunião de oração, a renovação vem nos deixar esse alerta que nada pode substituir a reunião de oração. Porque é no momento da reunião de oração que a gente pratica os carismas de forma específica aquilo que Deus quer para nós. A gente sabe até que o grupo de oração, que eu disse no início, é a célula da renovação carismática. Então, essas outras práticas de oração é boa, uma Santa Missa é boa, é claro que é bom. Mas a gente não está dizendo que você deixe de fazer, de celebrar a missa ou deixe de ir à missa. O que não pode é você deixar de fazer a reunião de oração porque haverá missa. Ou, não quero dizer aqui, deixa eu explicar direitinho. Você não tem realidades, vamos dizer assim, em algumas paróquias, que está tendo novena, o novenário, né? E as pessoas suspendem o dia da reunião de oração por causa dos dias da novena. Isso não pode acontecer. Porque, a não ser que também vai tudo de uma realidade, né? Porque tem paróquias realmente que é tantos grupos, é tantas coisas que enche aquela semana que realmente uma semana ali pode não dá para acontecer o grupo de oração. É lamentável, mas infelizmente a gente sabe que a gente trabalha também com realidades. Tem realidades que dá para conciliar o grupo de oração com outras atividades e tem realidades realmente que não dá. Então a gente está falando aqui de uma realidade onde as pessoas muitas das vezes dizem, não, vamos fazer um cerco de Jericó, então durante esses 7 dias a gente não faz a reunião de oração. É isso que a renovação quer deixar claro, que nenhum desses momentos de oração substitui o grupo de oração, ok? Eu já vivenciei, assim, pessoas que disseram, mas tal dia... Veja, olha aquilo que eu disse, a realidade. A missa acabaria mais cedo, no horário que poderia, sim, depois da Santa Missa, ter o grupo de oração. E aí a pessoa disse, não, já que vai ter a missa, a gente já vai receber a palavra na missa, então não precisa ter o grupo de oração. Então veja que não tem nada a ver uma coisa com a outra, entre aspas, né? A gente está numa Santa Missa, a gente está se alimentando, mas um grupo de oração a gente sabe que tem algo diferente que Deus preparou para nós. Então o aviso que a renovação quer deixar para nós é isso, que não substitua a reunião de oração por outras práticas de oração. Tem aquelas práticas de oração, faça o cerco de Jericó, faça a novena, faça a Santa Missa, mas não deixe de fora a reunião de oração. Amém? Pode passar aí, irmão. A condução de uma reunião de oração. Eu vou até adiantar um pouco mais, senão não vai dar tempo. Geralmente, a reunião de oração
não ultrapassa 2 horas de duração. A exceção como dos grupos de oração de universidade, né? Que aí vai de acordo também com o tempo que muitos grupos de oração fazem ali no intervalo, né? Então, é claro que é uma duração menor, mas estourando a maioria dos grupos assim, muitas das vezes nem ultrapassa as 2 horas. Deverá ser conduzida pelos servos membros do núcleo, excepcionalmente por outros servos assíduos ao grupo de oração, que estejam imbuídos do tema e das moções vindas da reunião de oração. Então, quem é o dirigente de uma reunião de oração? Os servos do núcleo de oração. Excepcionalmente, pode sim chamar outra pessoa para conduzir, mas que ela esteja imbuída de tudo aquilo que o núcleo de oração vivenciou no dia da reunião do núcleo. As moções precisam ser passadas para aquelas pessoas, a palavra precisa ser passada para aquelas pessoas. Então, por isso que se é bom que seja o dirigente da reunião de oração, faça parte do núcleo de oração. Por quê? Porque ele vivenciou todo aquele momento do núcleo de oração, tudo aquilo que foi passado naquela noite da reunião do núcleo, ele está por dentro, vamos dizer assim, de toda a moção. Então, é por isso que ele é apto para fazer a condução da reunião de oração. Mas também, sim, pode, porque a gente sabe que tem a realidade, tem núcleos de oração que as pessoas não têm o costume de conduzir o momento de oração. Então, que essas pessoas que sejam convidadas, que não é do núcleo de oração, elas estejam por dentro de toda a moção, de toda a palavra, de tudo aquilo que Deus tem falado na noite da reunião do núcleo, para que a reunião de oração ela aconteça realmente da forma ao qual o Senhor queria que acontecesse. O dirigente do dia deve cuidar para não falar o tempo todo. O dirigente não deve fazer da condução a sua oração pessoal, devendo estar sempre atento às reações da Assembleia. Então, aquilo que eu disse quando o nosso irmão Tiago falou da pregação, e aí eu falei também da condução. Então, o condutor não pode chegar lá só e tome palavras, tome palavras, tome palavras, tome palavra, tome unção, tome unção, tome unção, e fecha os olhos e começa a pedir perdão pelos seus pecados mesmo, começa a agradecer pela sua vida. Então, veja, ali não é o momento do condutor fazer a sua oração pessoal. Como eu já disse no início, um pouco antes. O condutor está ali para conduzir aquele povo à oração. Então, ele precisa estar com os olhos abertos para o que está acontecendo ali. Então, se o condutor ele chega ali, fecha os olhos e começa a pedir perdão por ele mesmo, começa a agradecer pelas coisas que Deus agiu na vida dele, então ele está fazendo a sua oração pessoal. Então, as pessoas vão deixar de buscar realmente se encontrar com Deus e vai olhar e dizer, olha como esse condutor é abençoado, ganhou isso de Deus e ele está agradecendo isso e isso. Então, veja que ali é um momento. Jesus ajude todos nós, Fabrício. Então, ali é um momento que o condutor ele precisa levar aquelas pessoas em oração. Então, se você está ali para levar aquelas pessoas em oração, você precisa estar com os olhos abertos para ver tudo que está acontecendo ali na Assembleia. Durante a reunião de oração, os membros do núcleo devem estar atentos a tudo o que está acontecendo e não apenas na condução. Então, o núcleo de oração, os servos do núcleo de oração, no momento da reunião de oração, ele precisa estar ali atento a tudo que está acontecendo na reunião de oração. A gente sabe que vai ter, na reunião, mais na frente a gente vai ver, na reunião de núcleo, vai ter um momento de examinar o que foi que aconteceu na reunião de oração. Então, os coordenadores, geralmente os coordenadores de ministério, que faz parte do núcleo de oração, ele não é para estar olhando só ali no que o condutor está falando, mas principalmente em tudo que está acontecendo. Se tem crianças gritando, se tem bêbado enjoando. Então, veja que os servos de núcleo de oração, eles precisam estar atentos a todos os movimentos estranhos que acontecer ali naquela noite. Para quê? Para que não venha
dispersar as pessoas que estão ali na assembleia, como também não dispersar o condutor. Imagine só você estar ali conduzindo um momento de oração e chega um bêbado e começa a ficar dançando na sua frente ou falando alguma coisa na sua frente, né? Então, antes dele chegar ali na frente, os membros de núcleo de oração já devem ter acolhido ele ali do lado, acalmado ele ali do lado, não expulsar, mas acalmar ele ali do lado, sentar com ele ali, conversar, e, enfim, e o Espírito Santo vai dizendo o que deve fazer. Só não se pode deixar o bêbado entrar ali e farrear no momento da oração, no momento da reunião de oração. Está ali atento às crianças, está atento a todo o ambiente de que está acontecendo a reunião de oração. Pode passar, irmão. O núcleo de serviço do grupo de oração. Esse é o segundo ponto da formação de hoje. Então, eu vou acelerar mais um pouquinho. Porque é coisas que é importante para nós, para que nós tenhamos um crescimento. Então, como eu disse no início, tem grupos de oração hoje que não vivencia aquilo que a renovação propõe para nós. Então, por isso que é importante essa formação. Porque quando nós vivenciamos aquilo que Deus proporciona para nós por meio da renovação carismática, os frutos são maiores nos grupos de oração. O grupo de oração começa a criar vida. Então, por isso que é bom a gente adiantar para que não fique cansativo, mas também que a gente não acelere tanto para que não fique as lacunas, as vagas, e a gente não se preenche. O núcleo de serviço do grupo de oração. Quem o compõe? O núcleo de serviço é um pequeno grupo de servos, responsável pelo bom andamento do grupo de oração, em sua estrutura, dinâmica e direção. É composto do coordenador do grupo de oração, do ex-coordenador, dos coordenadores dos diversos ministérios no grupo de oração, do secretário e do tesoureiro, e de membros que sejam convidados. Ou seja, o coordenador, o novo coordenador, ele discerniu ali os quatro que faz logo ali, de cara, o núcleo de oração, é o coordenador, o ex-coordenador, adicionalmente o anterior ao você que foi eleito agora, o secretário e o tesoureiro, que a gente, com essa novidade que veio para nós também, né, a gente já escolheu os novos coordenadores, já escolheu no dia da eleição. Então, depois vem os coordenadores dos ministérios que há no grupo de oração, no seu grupo de oração. E, se você acha necessário convidar outras pessoas para fazer parte do núcleo de oração, essas pessoas também podem fazer parte do grupo de oração. Pode passar aí, irmão. Os requisitos mínimos necessários para essa função, né? Então, aqui tem alguns requisitos onde a gente vai ver quem pode estar ali participando deste grupo, deste pequeno grupo, né, de servos. Que sejam perseverantes e presentes no grupo de oração. Tenham formação que garanta que saibam usar os carismas e entendam bem a identidade da renovação carismática. Sejam pessoas de discernimento. Tenha seu nome confirmado pelo núcleo. Então, esses são alguns requisitos que faz com que a pessoa ela esteja apta a participar do núcleo de oração. Então, por que esses mínimos? E ainda diz assim, esses mínimos requisitos, né? Seja perseverante e presente no grupo de oração. A gente não vai chegar ali, um novo coordenador, e vai convidar um servo que mal vai na reunião de oração para fazer parte do seu núcleo de oração. Porque se ele não está participando da reunião de oração, provavelmente ele não vai participar das reuniões de núcleo de oração. Que tenham formações que garantam que saibam usar os carismas e entenda bem da identidade da renovação. Então, veja que para ser um coordenador, a gente também vamos trabalhar nas realidades. A gente sabe que tem realidade de grupo de oração que as pessoas não tiveram nem o seu módulo básico completo. Mas onde é que nós queremos chegar? Que a partir do momento que você entra no núcleo de oração, você precisa conhecer mais daquilo do que você está participando.
O núcleo de oração já está dizendo, é o núcleo de uma célula. Se o grupo de oração é uma célula, o núcleo é o núcleo. É ali onde está todo o conteúdo mais importante para o andamento da vida daquele grupo de oração. Então, se você entra no núcleo de oração e cruza os braços em relação à formação, provavelmente, irmãos e irmãs, você vai estar infrutífero ali dentro. E nós, coordenadores de grupo de oração, precisamos incentivar os nossos coordenadores de ministérios, os nossos membros de núcleo de oração, a buscar a formação. Para quê? Para que sejam pessoas de discernimento e sejam pessoas que saibam usar os carismas. Para quando chegar ali, qualquer pensamento que vem na cabeça, diz, o Senhor está me dizendo isso, isso e isso, o Senhor está colocando isso, isso no meu coração. Né? Pessoas que ali viu algo que aconteceu e diz, o Senhor está colocando no meu coração que fulano aconteceu. Então, ou seja, a gente vê que pessoas que não sabem utilizar os carismas e ainda prejudica as pessoas usando o nome de Deus como se fosse carisma. Então, veja a importância da gente rezar, pedir ao Senhor que Ele coloque no nosso coração pessoas maduras para estar neste momento, neste ambiente que é o núcleo de oração. E claro, como disse novamente, tem realidades que as pessoas não têm formação, mas o coordenador do grupo de oração precisa incentivar aos seus coordenadores de núcleo ou os coordenadores de ministério a buscar a formação. Pode passar, irmão. A escolha dos membros. A escolha dos membros do núcleo de serviço se dá utilizando-se o discernimento natural reflexivo. Após essa primeira etapa, entra-se no importante discernimento carismático. Precisamos ter em mente que o Senhor gosta de ser consultado. Então, o primeiro discernimento que nós devemos ter é o discernimento reflexivo, né? Aquele discernimento natural, é onde você vai ver aqueles requisitos que nós citamos atrás aí, um pouco antes. Se a pessoa encaixa naqueles requisitos ali é o seu discernimento natural, o seu discernimento reflexivo. Mas aí é preciso o discernimento carismático. É o momento onde você vai rezar, é o momento onde você vai pedir a Deus, como diz aqui. Precisamos ter em mente que o Senhor gosta de ser consultado. Até porque as pessoas que nós vamos escolher estão a serviço de Deus e não nosso. Então, a gente fez o nosso discernimento reflexivo, agora é a hora da gente rezarmos, a gente pedir ao Senhor confirmação no nosso coração se realmente é aquela pessoa que Deus quer, né? E se nós formos realmente dóceis ao Espírito Santo, o Senhor ele vai falar. O Senhor ele vai colocar em nosso coração as pessoas que nós devemos convidar para fazer parte do núcleo de serviço. Pode passar, irmão. Tiago de Pirambu quer falar. Pode falar, irmão. Xará, eu sei que o tempo é curto para essa formação, por conta da noite, né? Mas eu digo assim, fazer essa pequena colocação que formação, ela sempre é fundamental, tanto para os coordenadores como para os membros. Por quê? Amanhã eu e você não está aqui. E quem vai substituir a gente se não tiver formação? Exatamente. Porque hoje no nosso grupo tem ministério que já rodou de coordenador só as 5 ou 6 pessoas que tem naquele ministério. E quando eu me reunia, eu falava assim, se a gente não formar pessoas que possam estar preparadas para entrar nesse ministério, vocês vão morrer e não vai ter pessoas que assumam o lugar de vocês. Porque a gente não pode se prender com o que a gente aprendeu. A gente tem que levar para outras pessoas. Porque Deus nos dá para que a gente leve, não fique segurando. Senão, os grupos daqui a pouco não tem pessoas para substituir a gente, porque amanhã a gente vai embora. E precisa ter pessoas que tenham o conhecimento para... Por isso que diz, é renovação. Precisamos renovar novas pessoas também para estar no nosso lugar amanhã. Só isso, Xará. Com certeza, uma boa colocação. Por isso que eu disse que nós, coordenadores de grupo de oração,
precisamos investir com força na formação. Por quê? Porque, que nem o nosso irmão Tiago disse, amanhã não será eu mais. E aí, qual o futuro coordenador que eu formei, que eu preparei? Quando eu digo eu, como coordenador, né? Quem foi que eu preparei para assumir? E a gente sabe, irmãos e irmãs, muitas das vezes as pessoas diz não ao chamado de Deus, muitas das vezes por realmente falta de compromisso, e muitas das vezes por não saber o que vai fazer naquilo que Deus chamou, né? Nem tem a coragem de ser ousado para entrar e buscar, e muitas das vezes tem a deficiência do ex-coordenador, daquele ex-pastor que não investiu muito na formação, na área da formação. Então, por isso que é muito importante nós, coordenadores, se você, coordenador, quer que seu grupo dê frutos, e frutos que eu quero dizer aqui não é frutos de quantidade de pessoas, não, mas realmente frutos no espírito, invista na formação. Não tem outro meio para você dar fruto se não for por meio da formação, né? Por meio do conhecimento. As pessoas têm até já um trauma, eu acho, desse nome formação, né? Porque a gente acha que é se sentar e só ouvir uma de coisa. Não, a formação que eu quero dizer aqui é o conhecimento. É você buscar conhecimento. E buscar conhecimento de quê, Tiago? Da sua identidade. Se você faz parte da renovação carismática, você vai buscar conhecimento de novas comunidades? Não. Você precisa buscar conhecimento daquilo que você faz parte, que é a renovação carismática católica. E graças a Deus, conteúdos nós temos para nos alimentar de tudo isso que a gente está falando aqui. Se esse material que eu estou falando aqui é porque a renovação carismática propôs para nós. E é atrás dela que nós devemos buscar. Teve um irmão aí, uma irmã, parece que levantou o braço. Isso, Ana Rocha. Fala, Ana. Boa noite, gente. Vocês estão falando aí da questão da formação. E o que eu percebo aqui na nossa realidade é que as pessoas do grupo de oração, muitas vezes, se recusam a buscar formação, né? A querer em busca dessa formação, medo de assumir um compromisso, justamente por medo de ser chamado a assumir um ministério, a assumir uma coisa a mais. Então, eu vejo e sinto essa dificuldade aqui na nossa realidade. E tem pessoas que não querem para não ser chamadas a assumir realmente. Esse é o meu anseio, era essa a minha colocação. Realmente, é aquilo que o Senhor diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, infelizmente, tem pessoas realmente que preferem estar ali no cantinho do grupo de oração, sem buscar nada, porque eu não sabendo de nada, ninguém vai me chamar para nada. Então, a gente já vê que aí já é uma falta de formação. Já até falta de formação do módulo básico, né? No início, bem no comecinho, a pessoa já não se formou bem. Então, ela entrou no grupo de oração não para servir, mas para ser servido. E, infelizmente, a gente vê essa realidade em muitos grupos de oração, onde as pessoas hoje querem ser servido e não servir, né? Então, nós não podemos desistir. E aí, ontem mesmo eu partilhava com os irmãos do meu grupo de oração sobre a questão do ENF. Eu nunca fui para o ENF e quem vai presencial vai gastar aí, em média de uns R$ 2.000 por aí. E hoje a gente pode pegar essa mesma formação, não é a mesma coisa de você estar lá, porque o presencial é presencial. Mas o conteúdo é o mesmo. Então você está ali no ENF, hoje você pode estar no ENF, hoje não, no fim do mês, você pode estar no ENF por apenas R$ 65, que é a sua inscrição. Então veja que de 2.000 para 65 a diferença que é. Então a gente, se realmente nós temos no coração que aquilo que eu disse no início, a formação, né? Que o grupo de oração é um projeto de Deus e que eu fui chamado para fazer parte desse projeto, eu preciso buscar conhecimento para dar andamento naquilo que o Senhor me chamou.
Assim acontece, vamos partir para o lado humano, né? Assim acontece para nós, se nós entrarmos numa empresa, nós somos um profissional de área tal. Se você entra numa empresa, você quer ser o quê? Cada dia mais, estudar mais a sua área para você ser mais reconhecido pelo seu patrão. Pela área espiritual, é assim também. A gente precisa buscar mais para a gente sermos reconhecido, servo fiel por Deus. Então, aquilo que Deus nos confiou, por misericórdia, Ele não confiou porque Ele não me confiou a estar de frente do Ministério de Formação, porque eu sei, que até porque eu não sei de nada. Mas eu busco conhecer cada dia um pouquinho mais para exercer a função a qual Ele me chamou. E a minha vontade é que outras pessoas também conheçam, porque, como Tiago disse, amanhã não será eu mais. Então, nós, irmãos, não podemos desistir, nós, coordenadores, de levar a formação para os servos. Por mais que eles rejeitem. Eles rejeitando e a gente entregando. Eles rejeitando e a gente entregando. Porque um dia ele não vai chegar para você e dizer, eu não sei porque não teve formação. Não. A renovação hoje ela tem materiais de sobra para a gente formar o povo. Então, se nós buscarmos, nós dermos formações, se as pessoas não forem atrás, aí é uma questão das pessoas. Mas que nós, coordenadores, nós, Renovação Carismática, quando eu digo nós, Renovação Carismática, na instância diocesana, a gente precisa lançar a formação. Se as pessoas acolherem, louvado seja Deus. O Espírito Santo age no coração daqueles que querem, daqueles que abrem. Amém? Por ser o coordenador de cada ministério, discernido pelo coordenador do grupo de oração, este automaticamente passa a ser membro do núcleo. Uma vez terminada a coordenação, ele deixa de ser membro do núcleo. Então, você, coordenador, você é um coordenador que ganhou agora a eleição. Você discerniu o seu núcleo, os coordenadores de ministério. A partir do momento que a sua coordenação finaliza, a missão desses servos também finaliza automaticamente. Se você entrou agora e você quer que alguns membros do núcleo vou dizer, do gestor passado, do coordenador passado permaneça, você precisa lançar um novo convite a essas pessoas. Por isso que a gente tem esse lema de dizer, a cada nova missão, uma nova unção. Então, as pessoas que fez parte do outro núcleo de oração, a partir do momento do 31 de dezembro de 2021, ele acabou. Aquelas pessoas saíram do núcleo. 2022, dia 1º de janeiro, precisa lançar agora outro núcleo. Embora seja, talvez, uma boa parte das mesmas pessoas, mas precisa ser lançado esse novo convite de Deus para aquelas pessoas, né? Então, é automaticamente, assim que sua coordenação acaba, aqueles coordenadores de ministério também deixam de ser coordenadores de ministério, a não ser que sejam chamados novamente. Aqui vale ressaltar que o coordenador de grupo de oração eleito, por ter o direito de acolher o núcleo para o seu tempo de coordenação, poderá manter alguns servos do núcleo anterior. Então, aquilo que eu já tinha dito, né? Você pode também lançar um novo convite para aqueles servos que fez parte do outro núcleo de oração, né? Mas também não vamos com preguiça, muitas das vezes, e veja que aquilo que eu disse, Deus gosta de ser consultado. E aí as pessoas dizem, agora ou pode ocorrer esse risco também, de o novo coordenador dizer, eu não vou tirar fulano da coordenação X não, porque senão ele vai ficar com raiva de mim. Você não vai tirar. A partir do momento que a outra coordenação acabou, a coordenação dele também acabou. Você não vai tirar ninguém do ministério, até porque ninguém é dono do ministério, ninguém é vitalício para estar para sempre naquele ministério. Acabou a eleição, o mandato daquela pessoa, acabou também dos seus membros, dos seus coordenadores de ministério. Então não tem esse medo da gente dizer, eu não vou chamar, eu não vou tirar fulano do ministério de intercessão, um exemplo, porque ela pode ficar chateada. Não, você não vai tirar, ela já saiu.
automaticamente. Você pode convidar novamente ela para fazer parte do ministério, ok? Devem ser verificadas também as orientações dos párocos a respeito da escolha de servos nas paróquias, se eles assim solicitarem. Então, os párocos também ele pode dar o palpite dele ali para a pessoa adicionar alguém no núcleo de serviço. É claro, você olhando sempre aqueles requisitos que a gente citou lá em cima, porque você não vai só porque o padre pediu, que coloca uma pessoa que não vai no grupo de oração de jeito nenhum, você vai colocar. Não, você vai passar para o padre, uma conversa, é claro. Você não vai dizer, não, padre, eu não vou colocar. Não. Você vai conversar, não, padre, essa pessoa não está participando do grupo de oração frequentemente. Então, a renovação orienta que seja assim, 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 assim. Então, para que o padre também ele tenha consciência e a gente viva nessa harmonia de servos com o pastor. Pode passar, irmão. Atribuições do núcleo de serviço. Avaliar o que aconteceu na reunião do grupo de oração anterior. Discutindo em oração o que Deus disse e avaliar também os louvores, os cantos, as acolhidas, a pregação, as profecias, se houver. Ou seja, no momento que a gente faz a reunião de núcleo de oração, as nossas atribuições é essa aí. É avaliar toda a reunião de oração. Tudo aquilo que Deus agiu ali. Aí a gente vai olhar se o louvor realmente foi do jeito que o Senhor tinha levado, tinha dado essa moção, né? Se o louvor foi cheio de unção, se a pregação foi realmente querigmática, se a pregação realmente foi centrada, se os cantos estavam em harmonia com a condução, em harmonia com o tema. Então, tudo isso é no momento da reunião de núcleo de oração que a gente vai fazer essa avaliação, que a gente vai corrigir se for o caso. Mas, claro, e aí por isso, irmãos, que necessita no núcleo de oração servos maduros, né? Porque tem servos ali que vai precisar dar uma correção e essa correção precisa ir por misericórdia. Eu sou com educação ali devagarzinho vai dizer, olha, precisaria de uma forma assim, 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 assim. Então, é dever do do núcleo de serviço avaliar toda essa situação da reunião anterior. É missão do do núcleo de serviço também preparar a próxima reunião de oração, distribuindo serviços e responsabilidades, discernindo o tema, título, o pregador e o dirigente. Então, é na reunião de oração, e aí eu caminhando por alguns grupos de oração, tem realidades de grupos de oração que quem discerne o tema da reunião é o próprio pregador. E há muitos anos que vive nessa realidade. Então, veja que o que propõe para nós a renovação carismática. Quem discerne o tema, a passagem, o pregador e o dirigente é o núcleo de serviço. É a partir do momento do núcleo de serviço ali, do momento de oração, que o Senhor vai falar com aquele povo, né? Qual o tema que vai ser pregado na próxima reunião de oração? Qual é a passagem que vai ser pregada na próxima reunião de oração? Quem é que vai pregar? Quem é que vai conduzir? Né? Então, isso é o que a renovação passa para nós. E eu gosto sempre de dizer, quando a gente não sabe do certo, é inocência. Mas quando a gente sabe do certo e continua fazendo o errado, é desobediência. Então, a renovação propõe para nós, Tiago, mas a gente faz isso e dá certo. Tudo bem, graças a Deus que dá certo. Mas você tentou dessa outra forma para ver se não dá mais certo? Entendeu? Porque teve um lugar mesmo que foi uma briga, foi ferrenho mesmo. A pessoa dizer, não, Tiago, mas é de muito tempo que o pregador aqui é quem discerne e é mais fácil para o coordenador ou para o pregador discernir. Aí eu até colocava, já pensou se fosse, ao invés do Papa discernir as coisas com os bispos, fosse os próprios párocos que discernissem o caminhar da igreja, para onde era que a igreja estava indo. Uns ia para um canto, outros para outro, outros para outro. Né? Então, por isso que, assim como tem o concílio, tem os concílios, tem os bispos, onde se reúne, né, o magistério da igreja,
para discernir o andamento da igreja, assim também existe o núcleo de serviço de um grupo de oração. Existe a equipe diocesana, a equipe estadual, a equipe nacional, tudo isso para dirigir, para discernir o verdadeiro e o bom andamento da nossa instância. Pode passar, irmão. Planejar a vida e a dinâmica do grupo de oração para que produza mais frutos. E aí, como eu já disse, né? O núcleo do grupo de oração é responsável por promover todo o processo formativo, desde que o grupo de oração tenha condições para isso. Caso contrário, deve recorrer às instâncias imediatamente superior para que os membros do grupo de oração passem pelo processo. Então, é do núcleo de oração que precisa sair todo esse planejamento de formação. Então, nós que somos coordenadores, precisamos estar ali em oração junto com o núcleo de serviço ali e discernir ali qual a formação que, claro, veja que há uma visão que você, coordenador de grupo de oração, junto com o seu núcleo, as necessidades dos seus servos. Então, é a partir da necessidade do seu servo que vocês vão elaborar as suas formações. Se seu grupo de oração tiver capacidade de dar a formação, ótimo. Mas se não dá, você recorre às instâncias superiores, que nem diz aí. No nosso caso de grupo de oração, a gente recorre à diocese de Propriá. Né? Se a gente não tem, se o grupo de oração não tem condição de dar uma formação do módulo básico, vamos dizer assim, vocês vão recorrer a mim, que sou coordenador do Ministério de Formação. Se vocês querem promover uma formação de pregadores, mas você não tem essa capacidade no seu grupo de oração, você vai recorrer à nossa irmã Josineide. E assim sucessivamente, sempre recorrendo à instância maior. Você não recorre ao outro grupo de oração vizinho. Aquela instância maior que você, a não ser que você já conversou com o seu coordenador vizinho ali, de grupo de oração, você comunica ao seu coordenador diocesano, se ele liberar, tá tudo certo e tudo ok. Não vai impedir que um grupo de oração ele vá para outro e dê a formação. O que não se pode é que o grupo de oração de tal cidade saia para dar formação em outro grupo de oração sem que aquela instância diocesana esteja sabendo. Né? Então é preciso que esteja sempre essa unidade. Cadê? Letra D. Analisar a necessidade de acompanhamento, pastoreio, aquilo que eu já disse, dos membros do grupo de oração. Então a formação vai vir de acordo com a necessidade dos membros do grupo de oração. Interceder pelo grupo de oração como um todo e por suas ovelhas. A tarefa de interceder não compete só ao Ministério de Intercessão. Né? Então, saiba que ali no núcleo de serviço está ali o que? Os coordenadores de ministério. Então, eles são responsáveis por todo aquele membro. Então, você que faz parte do núcleo de serviço, você é chamado a interceder. E mais ainda, né? Porque foi um servos que Deus lhe confiou. Então, não compete só ao Ministério de Intercessão, mas também ao núcleo de serviço. Pode passar, irmão. A frequência com que o núcleo de serviço se reúne. A reunião do núcleo do grupo de oração deve ocorrer semanalmente, com dias e horários fixos. Né? Então, tem realidades de grupo de oração por falta de conhecimento também. Eu acredito que seja por falta de conhecimento. Aonde as reuniões de preenchimento, como são chamadas, elas são semanalmente e as de núcleo quinzenalmente. Tem lugares aí, eu acho que até uma vez no mês. Então, veja que muitas das vezes, ao contrário. A reunião de núcleo precisa ser semanalmente. Se a reunião de oração é semanalmente, se você que está na reunião de núcleo de oração, você vai para a reunião de núcleo de oração para quê? A gente ouviu um pouco antes aí. A gente vai para a reunião de oração para examinar, para
ver o que aconteceu naquela reunião anterior e preparar a próxima reunião. Então, imagine se você se reúne de 15 em 15. Como é que vai ser isso? Então, a reunião de núcleo de oração, ela precisa ser semanalmente. Com horários fixos e dias fixos também, né? Para não estar hoje é na quarta, amanhã é na terça, depois é na quinta. Tem que ser semanalmente, horário fixo e dia fixo. Pois é nessa reunião que será definida a condução da reunião de oração semanal, devendo ser discernido o tema da pregação, o nome do pregador, quem será o dirigente da reunião, entre outros. Então, por isso que precisa ser semanalmente. Pode passar, irmão. A condução da reunião do núcleo de serviço. Como se trata de uma reunião para discernir como será a condução da reunião de oração, deve haver escuta da vontade de Deus, por meio do louvor espontâneo, individual e comunitário. Autêntica prática dos carismas. Oração em língua, escuta profética, palavra de ciência e de sabedoria, etc. Então, neste momento da reunião de núcleo de oração, é um momento onde todos estão ali na mesma harmonia, fazendo o seu momento de oração espontâneo, mas, claro, sempre com os ouvidos atentos a tudo que o Senhor vai falar, para depois vir os momentos de discernimento, e aí sim discernir qual é o tema que será pregado, qual é a palavra que será pregada, diante de tudo aquilo que o Senhor falou no momento de escuta, no momento de escuta profética ali. Então, é nesse momento que a gente, com discernimento, vai ajeitando tudo aquilo que Deus quer para aquela futura reunião de oração. É na reunião de núcleo que é inspirado o tema da pregação. Então, como eu já disse aqui, né, para não repetir. Então, se depois daqui, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tira essa dúvida. Pode passar aí, irmão. Reunião de núcleo de serviço e reunião de servo. É a mesma coisa? Eis a pergunta. Reunião de núcleo de oração. Núcleo de serviço. É a mesma coisa de reunião de servos de grupo de oração. Nosso irmão aí já respondeu aí, nosso irmão Fabrício. Não. A reunião de núcleo difere da reunião com todos os servos, denominada em alguns lugares como reunião de abastecimento. E realizada mais esporadicamente uma vez por mês. Veja que a reunião de núcleo de oração, ela é semanalmente. Aonde a reunião de todos os servos, onde a gente chama de preenchimento, ela pode ser esporadicamente uma vez por mês. Tiago, é proibido fazer semanalmente? Não é proibido fazer semanalmente. Mas eu já me deparei com coordenadores que estava muito sufocado, porque estava quase todos os dias na igreja. Porque tem o dia de adoração da paróquia, tem o dia do grupo de oração, tem o dia do núcleo de oração, tem o dia da reunião de abastecimento. Então, essas pessoas praticamente não tinham um dia que ficava com a família. E aí, a gente, diante disso, eu até na minha coordenação outra, que eu era do grupo de oração, a gente passou a ser quinzenal. A gente aqui do grupo de oração Deus Existe, a gente faz a nossa reunião de preenchimento, como a gente chama, de 15 em 15. E aqui ela vai dizer para nós, conforme exposto anteriormente, nem todos os servos do grupo de oração pertencem ao núcleo, ao mesmo tempo em que as atribuições do núcleo não serão a mesma de todos os outros servos. Por isso que não pode ser no mesmo dia, por isso que não pode ser a mesma reunião. As reuniões de servos são importantes para gerar comunhão, amor, proximidade, amizade, pastoreio. Entretanto, essa reunião não pode substituir a reunião de núcleo. Então, a reunião de núcleo, semanalmente. Reunião de servo, se você quiser, uma vez por mês, ela pode ser, sim, uma vez por mês. No nosso caso aqui, é de 15 em 15. Se você quer continuar toda semana, tudo bem.
ótimo, né? Mas que essa reunião, ela existe para isso, a reunião de servos, de todos os servos juntos, ela existe para gerar comunhão, amor, a proximidade, pastoreio, onde as pessoas, né, vai partilhando ali. E a gente aqui, já de antemão, já dou até para vocês, eu como novo coordenador do grupo de oração, a gente vai utilizar esses dias de preenchimento para realmente preencher. Esses dias de abastecimento para a gente reabastecer. Mas não só de oração. Principalmente abastecer de conhecimento, abastecer de formação. Então, é algo que eu já estou dizendo que isso também, se você sentir esse desejo, é claro. Mas os nossos momentos de abastecimento, como a gente chama, aqui no nosso grupo de oração, vai ser momentos de formação. É para preencher, é para vivenciar, é para aprender aquilo que a gente participa. A gente só ama aquilo que a gente conhece. É isso? Amém? Acabou, irmãos. Louvado seja Deus. Estou aqui com vergonha, não queria nem olhar para o relógio. Mas que bom, foi um momento muito proveitoso, Tiago. Eu assim já quero te agradecer. Vamos agradecer ao Senhor por este momento formativo. Eu peço aos outros coordenadores, eu peço até também desculpas porque nós extrapolamos um pouco o horário, mas isso faz parte do nosso cotidiano, a gente precisa realmente dessa formação. Então que nós possamos agora fechar os olhos, possamos agradecer ao Senhor por essas quase 2 horas formativas. E de um modo especial, Tiago, eu quero agradecer ao Senhor pelo dom da sua vida, pelo dom desse ministério que o Senhor incutiu no seu coração, no seu seio, que você possa ainda dar muitos frutos. Jesus, eu quero aqui também te entregar, Jesus, eu quero te agradecer pela presença de cada coordenador de grupo de oração. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada grupo de oração da Diocese de Propriá, Jesus. Eu quero, Jesus, te agradecer mais uma vez, Jesus, por estar unidos, reunidos com esses coordenadores de grupos de oração, Senhor. Então, assim, eu quero te agradecer, Jesus, pelo dom da vida de cada coordenador ou coordenadora, Senhor. Eu quero te agradecer também, Jesus, por aqueles que não puderam participar desse momento formativo, Jesus. Então, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado por fazer parte desse movimento Renovação Carismática. Muito obrigado pela presença de cada um. E para finalizarmos, eu queria assim, só apenas dizer para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, coordenadores, se você quer adquirir, como o Tiago falou lá no início da formação, este livrinho aqui, ó, que não fique apenas com os coordenadores, mas com todo o núcleo. Isso aqui é um manual, né? É um manual muito importante para você, se você quiser adquirir ele. A última vez que eu vi o preço, ele custava R$ 7,50, se eu não me engano, era um negócio assim. Então, com a graça de Deus, eu estarei indo agora no dia 25 lá para São Paulo, para Cachoeira Paulista. Né? Irei participar, com a graça de Deus, presencialmente do ENF. E aqueles que, por favor, coordenadores e coordenadoras, veja com o seu núcleo, aqueles que quiserem adquirir este manual, assim, essas orientações para o núcleo de grupo de oração, podem falar comigo lá no privado, faça sua listinha, olha, Anselmo, eu quero 4, eu quero 2, eu quero 1, que eu irei trazer sim, com a graça de Deus, a não ser que não tenha. E aí, por favor, Ana Rocha, por favor, coloque lá no meu privado, mande para o meu privado lá, para que eu não esqueça, por favor, viu? Então, assim, uma outra coisa que eu queria falar também com vocês, né, a gente vamos pensar numa nova estratégia para que não fique muito prolongado. A gente vai dividir em blocos para que não fique tanto cansativo, né, Tiago?